Olá pessoal do curso de Técnicos de Enfermagem, da disciplina de Anatomia Humana, Anatomia e Fisiologia Humana. Vamos dar hoje nesse vídeo continuidade à anatomia do aparelho respiratório. No vídeo número 1, que foi o anterior, nós fizemos uma rápida introdução à anatomia do aparelho respiratório e detalhamos as vias aéreas superiores, também chamado de trato respiratório superior. No vídeo de hoje, o número 2, nós vamos detalhar as vias aéreas inferiores, também chamado de trato respiratório superior. Então vamos lá. Bem, as vias aéreas superiores é toda a parte do aparelho respiratório que está presente no interior, que está contido na caixa torácica, diferindo das vias aéreas superiores ou trato respiratório superior, que está fora da caixa torácica, que vai da laringe, que está no pescoço, até as fossas nasais, lá na cabeça. Então, vamos hoje detalhar as vias aéreas inferiores. Ela começa com a traqueia, depois se dicotomiza em brônquios, os brônquios em bronquíolos e os bronquíolos em alvéolos. Aqui é uma visão anterior, ou seja, você está frente a frente ao paciente, está olhando ele de frente. Aqui também é uma visão anterior, aqui ó, a traqueia, aqui é a cartilagem cricoide, que está protegendo parte da laringe, acima dela estaria a tireoide, né? Aí a traqueia começa abaixo dessa cartilagem, essa cartilagem que o povo leigo, né, chama, né, aqui ó, cartilagem cricoide, né, que começa ali em cima e desce, aí nós temos aqui a traqueia se conectando ali à laringe, que é o que o pessoal chama de pomo de Adão, né? Aí nós temos a traqueia vindo do finalzinho do pescoço, mergulhando sua maior parte na caixa torácica, né? Aí ela se dicotomiza em dois brônquios, o direito e o esquerdo, chamado brônquios primários ou também brônquios fontes. Esses broncofontes, uma parte dele, tal como a traqueia, está dentro da caixa torácica, mas fora da víscera pulmonar, mas uma parte final dele aprofunda-se dentro da víscera pulmonar, e aí ele se dicotomiza em brônquios secundários e esses se dicotomizam em brônquios terciários. Qual é a característica dessas estruturas? Eles são uma mistura de tecido cartilaginoso com tecido elástico. Só que quanto mais próximo da laringe, mais cartilagem e menos fibras musculares elásticas. Ao contrário, quanto mais afastado das vias aéreas superiores está esse conjunto aí de vias respiratórias, menos cartilagem nós temos e mais fibra elástica. Então é uma mistura de fibra elástica e cartilaginosa, mas não é homogênea. Mais afastado da víscera pulmonar, mais próximo da laringe, mais cartilagem, menos fibra elástica. Mais aprofundada no interior da víscera pulmonar, menos cartilagem e mais fibra elástica. Uma outra característica é que eles vão se dicotomizando em números cada vez maiores de dicotomizações. Começa com a traqueia, que é una, dá dois brônquios fontes, ou brônquios primários, como queiram. Esses dão vários brônquios secundários. Esses vários brônquios secundários vão dar vários brônquios terciários. Outra característica também é o lúmen dele. Ele tem um lúmen grande na traqueia, um pouco menor nos brônquios fontes. Aí quando eles viram brônquios secundários é menor ainda e os brônquios terciários é menor. Então vai aumentando o número de estruturas, porém a luz vai se estreitando. São todos forrados por tecido epitelial ciliar, tais como as vias aéreas superiores, só que todos os microscópios também têm uma riqueza em muco com imunoglobulina A para proteção, né, dessas vias aéreas inferiores, e esse muco ele tem um nome especial. O muco das vias aéreas inferiores recebe o nome de esputo, com S, não com X, não é exputo, é esputo, é o nome dessa secreção. Muito bem, vamos lá. Aqui a região onde há a bifurcação dos dois brônquios fontes é a chamada área da carina, com C, tal como se pronuncia, se escreve. Carina é a área que se bifurca os brônquios primários. E se você observar, há uma ligeira bifurcação inicial para
para uma ligeira bifurcação inicial para o direito, né? Ele bifurca ligeiramente aqui para o direito, para depois para o esquerdo. Aqui é o contrário, porque a gente está vendo de costas, mas aqui ó, vai primeiro para o direito, bem suave, mas é um pouco, e depois é que vai para o esquerdo. Isso produz dois significados. Se uma pessoa está em decúbito, ou seja, está deitada, e ela vomita e broncoaspira, ou seja, o material desce por aqui, como ele tem uma bifurcação um pouco mais inicial para a direita, todo o material vai para a direita ou vai mais para a direita. Então, se a pessoa tiver consequências pulmonares da broncoaspiração, ela vai acontecer só no pulmão direito e nada no esquerdo, ou muito mais no direito e quase nada no esquerdo. Também na hora da gente fazer uma intubação orotraqueal, alguém que precisa de uma ventilação mecânica, que você vai usar o tubo orotraqueal, nasonacrial com ambu, com oxigênio, ou colocar numa máquina para ventilar, ele tem que ficar acima da carina e não em cima da carina. Porque se ele ficar enterrado em cima da carina, o que vai acontecer? Esse pulmão direito vai receber mais ar, o volume de ar que seria para os dois vai muito mais para esse do que esse, e a possível consequência é isso daqui estourar, ou isso atelectasiar, isso fica hiperinflado, entrando muito ar, então ele pode estourar, e esse daqui fica pouco inflado, então ele pode colabar, que recebe o nome de atelectasias. Então, se a gente intuba, existe todo uma técnica para entubar corretamente acima da carina, tem uns cálculos para serem feitos, mas se houver uma variante anatômica naquele paciente, ou, enfim, enterrou demais o tubo, você vai vai auscultar e ver a expansão. Se você começar a ver que no lado direito está expandindo mais do que no esquerdo, e que na ausculta aqui você está melhor audível do que a entrada de ar aqui, salvo se tiver uma patologia pulmonar que justifique isso, muito provavelmente você intubou seletivo, ou seja, intubou lá na zona da carina. Aí você puxa o tubo e à medida que você vai puxando bem delicadamente o tubo, você vai vendo que o pulmão esquerdo vai inflando cada vez melhor, o direito cada vez menos intenso e a ausculta vai melhorando aqui, diminuindo aqui, até que fica igual dos dois lados e a expansão é igual dos dois lados. Então realmente estava seletivo e agora, se está igual, está na hora de fixar o tubo. Beleza? Agora, se ele tem alguma patologia pulmonar, que a gente não vai entrar em detalhes, porque não tem a ver com a nossa temática aqui. Mas se tiver alguma patologia pulmonar que justifique ele ventilar melhor do direito do que o esquerdo, não adianta você puxar o tubo, que ele não vai ter nenhuma variação, né? E aí a radiografia, os exames de imagem depois ou a história vão confirmar que realmente não estava seletivo. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, como comentei, esses brônquios, eles não terminam no brônquio terciário, né? Esse brônquio terciário ainda se consegue se dicotomizar ainda mais, né? Ele que quase não tem nenhuma cartilagem, né? Porque o brônquio secundário ainda tem mais cartilagem do que ele, apesar de já ter quase tete a tete musculatura lisa. No brônquio terciário ainda tem cartilagem, mas a musculatura lisa já é abundante. Mas ele não para aí. Ele também se dicotomizam em bronquíolos terminais e bronquíolos respiratórios. O brônquio terciário, ele se dicotomiza em vários outros bronquíolos que têm assim um diâmetro de circunferência muito pequenininho. Se o bronquíolo terciário já a circunferência da luz dele é pequena, esse tem uma circunferência ainda menor nesses bronquíolos terminais. E bronquíolos terminais. Os bronquíolos, os brônquios terciários se dicotomizam em vários bronquíolos, que quase não tem cartilagem, só é o local que tem mais fibra elástica em relação à cartilagem. A cartilagem é quase diminuta. E esses bronquíolos terminais, se dicotomizam em bronquíolos ainda com luzes menores, que são chamados bronquíolos terminais. Esses bronquíolos terminais, eles não têm nenhuma cartilagem. Então vamos lá. Traqueia,
com muita cartilagem, quase nenhuma elasticidade, brônquio primário ou brônquio fonte, direito e esquerdo, que já tem mais fibra elástica do que a traqueia, mas ainda predomina a cartilagem. Aí eles vão dar o brônquio secundário, que tem quase tete a tete cartilagem e fibras elásticas. Depois brônquios terciários, que já tem a elástica predominando sobre a cartilaginosa. Depois ele vai dar os bronquíolos, que tem quase cartilagem nenhuma, só elástico, até bronquíolos terminais, que vão dar que só tem fibra elástica, não tem cartilagem alguma, né? Só tem cartilagem, só tem fibra elástica de musculatura lisa. Bem, esses bronquíolos terminais, eles mudam, eles vão estreitando ainda mais e produzem uma estrutura semelhante a um ducto. Mas aí eles não dicotomizam, né? Que a traqueia dá dois brônquios dão vários brônquios secundários dão vários brônquios terciários, vários brônquios terciários dão vários bronquíolos dão vários bronquíolos terminais, e cada bronquíolo terminal dá um ducto respiratório, que aqui no slide estão chamados de bronquíolos respiratórios. Eu prefiro o termo ducto respiratório, já que era bronquíolo terminal, aí dá a impressão que termina ali. Então, por isso que alguns autores não chamam de bronquíolos respiratórios. Chamam de bronquíolos, o que a transição entre o bronco terciário e os bronquíolos terminais, acabou ductos respiratórios. O ducto respiratório não tem cartilagem nenhuma, mas também não tem fibra elástica. Ele está colado aos alvéolos e desemboca nos alvéolos. Aqui seria um bronquíolo, aqui os bronquíolos terminais, e aqui, tá vendo? Seria, bem aqui, seria, deixa eu ver aqui, beleza, bronquíolos terminais, aí essa pontinha aqui, igual uma uvinha aqui, essa ligação, que é o ducto respiratório, é o bronquíolo respiratório, que não tem uma musculatura lisa nenhuma, não tem cartilagem, não tem musculatura lisa nenhuma. Ele já pode trocar gases, ele é tão fino e tem contato com o alvéolo, que com o vaso sanguíneo, que também tem uma parede fina, ele pode trocar gases. A maior parte dele não troca gás, mas ele já consegue jogar oxigênio para o sangue e receber por difusão gás carbônico. E ele desemboca no alvéolo, e aí o alvéolo também não tem musculatura lisa, também não tem cartilagem, ele consegue ser mais fino ainda do que esse bronquíolo respiratório, o ducto respiratório, né? E aí a parede do capilar alveolar, que passou ali pelo ducto respiratório, também encosta nele, está todo envolvido nele, e é tão fininho que, se no ducto respiratório já consegue passar oxigênio do ducto para o sangue, do sangue CO2 para o ducto, no alvéolo é 100%, a troca é 100%. Por isso tem alguns autores que dividem as vias aéreas inferiores em zona de condução e zona respiratória. A zona de condução é aquela que só conduz ar, semelhante às das vias aéreas superiores, só conduz, não há troca nenhuma. Seria a traqueia, os brônquios fontes, direito e esquerdo, ou seja, brônquios primários, direito e esquerdo, brônquios secundários, brônquios terciários, bronquíolos e os bronquíolos terminais. Ali não há troca gasosa alguma. Não há troca gasosa. Tá? Perfeito? Então eles são só de condução. Eles também aclimatizam se o ar veio gelado, veio quente, que é um trabalho das vias aéreas superiores, mas eles dão uma segurada. Então, se as vias aéreas superiores fizer um bom trabalho, não vai sobrecarregar tanto as vias aéreas inferiores. Se conseguir chegar a alguma partícula sólida, também fica ali presa e depois sai dali pelos... Como é que vai sair dali? Pelo movimento dos cílios e do catarro, do esputo, e também micro-organismos ele consegue, ele tem... macrófagos alveolares ali ao redor, que vão também fagocitar se alguma coisa chegar ali até os alvéolos, né? Mas os alvéolos não é essa zona de condução. Zona de condução vai da traqueia até os bronquíolos terminais. Zona respiratória é onde há troca gasosa, que seriam os bronquíolos respiratórios, também chamado de ductos respiratórios, que alguma coisa consegue trocar ali,
e o saco alveolar. Tem alguns autores que não incluem os bronquíolos respiratórios na zona respiratória. Tem uma zona de condução, uma zona de transição que ainda conduz, mas já pode trocar, que seriam os bronquíolos respiratórios, também chamados de bronquíolos de ductos respiratórios, e a zona respiratória ele só inclui o alvéolo. Nesse slide ele incluiu os dois. Qual que você vai escolher? O que melhor te apetecer. Se você quiser dividir zona de condução ou zona respiratória, beleza. Agora, se você colocar zona de condução, zona de transição e zona respiratória, aí você não pode colocar na transição o alvéolo, como você também não vai poder colocar o bronquíolo respiratório ou o ducto respiratório no respiratório. Se você acrescentou uma de transição, ele deverá ser da transição. Beleza, pessoal? Bem, vimos então que as vias aéreas inferiores estão localizadas na caixa torácica, ela é traqueia, brônquios primários, brônquios secundários, terciários, bronquíolos terminais e ductos respiratórios. E alvéolo. O alvéolo e os ductos respiratórios é onde a troca gasosa, então chamada de zona respiratória, e alguns autores chamam o ducto respiratório, o bronquíolo respiratório, de zona de transição, porque ele troca, mas não troca tanto. Já o restante é zona de condução, porque só conduz. Eles vão da traqueia se dicotomizando em números cada vez menores, em números cada vez maiores, né? Da traqueia vai para o brônquio e assim por diante, vai se dicotomizando cada vez mais e a luz vai diminuindo. São todos impermeáveis por células epiteliais, né? Por dentro da luz, células epiteliais ciliadas, né? A parte de condução só aclimatiza, adapta o ar que veio das vias aéreas superiores para o alvéolo, para fazer a troca, e joga para fora. E é chamado por isso de árvore traqueobrônquica, né? Porque parece mesmo uma árvore. Uma árvore de cabeça para baixo, olha lá. É como se fosse o tronco, o grande tronco, a traqueia, né? Aí as folhas fossem os alvéolos. Então por isso que é chamado de árvore traqueobrônquica, ou árvore pulmonar, ou árvore respiratória, que é um nome metafórico do que a gente associa aí a áreas inferiores. Bem, a nossa anatomia do aparelho respiratório não termina aqui. Faremos um outro vídeo em que vamos falar sobre pleura, sobre a vascularização e a inervação dos pulmões e a divisão dos pulmões, né, nos seus lobos. Aí sim a gente fecha a anatomia do aparelho respiratório. Numa outra ocasião, no último bimestre, a gente complementa com a fisiologia. Então, até o terceiro e último vídeo. Até lá!